planejamento familiar e sucessório se faz importante na questão do planejamento em que a família tem sobre os seus bens. Nesse sentido, é importante a definição desses fatores, pois sabemos que o evento jurídico denominado como morte, a gente sabe que quando esse tipo de acontecimento gera muitos problemas acerca dos bens da família. No caso, quando a gente fala do planejamento sucessório, a gente fala na proteção do bem patrimonial dessa família, no sentido de que quando ocorra esse tipo de acontecimento, a gente já preveja e já resguarde certos bens materiais e afins, de modo que não exista entre os envolvidos, sejam eles os familiares ou até mesmo os cônjuges, aquele tipo de desinteligência, muitas vezes gerando brigas desnecessárias. No caso, muitas vezes, muitas famílias até famílias unidas deixam de serem unidas, acabam tendo brigas justamente por essa partilha de bens que não foi feita corretamente. E no caso, quando a gente fala da importância do planejamento sucessório, a gente está querendo dizer o seguinte: sem ele, você vai ter uma questão de inventário. Nessa questão do inventário, existe uma alta tributação. Além da alta tributação, a gente vai estar lidando aí com diversos fatores aí que basicamente não vão ajudar corretamente da melhor forma, né? No sentido de que um inventário, no caso, ele vai gerar muitos custos advocatícios, tributários, ou seja, não seria a melhor forma esperar que isso aconteça, né? Porque a gente sabe, já é sabido assim que quando a gente faz um planejamento sucessório correto, em vez de estar sendo submetido a uma questão de inventário, a gente vai estar cortando cerca até de 50% dos valores em questões de tributos que a gente poderia estar, em vez de estar gastando, estar guardando, né? Não precisaria estar gastando com esses tributos caso o inventário tivesse sido, o planejamento tivesse sido feito em vida, né? Dessa forma a gente já deixa de gastar, ou seja, gera uma economia tributária e fiscal ao mesmo tempo. Cerca de 50%, o que já é muita coisa, né? O que mais ou menos cerca de 10% aí já seria dedicado a custas advocatícios e etc. A gente já estaria poupando já com isso. Fora isso, o inventário ele costuma gerar muitas brigas entre as famílias, porque em contrapartida também gera uma dilapidação do patrimônio. Ou seja, aquele patrimônio que era para estar bem estabelecido e destinado às famílias, às pessoas, os familiares, eles acabam reclamando pelo direito de um, quando chega o outro reclama pelo direito do outro. Nesse momento aí gera essa partilha aí que na verdade acaba sendo desnecessária. Muitas vezes os bens da família acabam não sendo destinados corretamente. Fora a economia do tributo, né, como já citado. Então é importante que em vida os bens sejam destinados da melhor forma possível, correto? No caso do inventário, muitas vezes esses bens eles podem ir acabando ser destinados aos cônjuges e etc, né, sendo desviados até da família em si. Por isso que se faz importante também essa decisão, esse planejamento ainda em vida. Não só por uma questão de patrimônio e de economia, como vai gerar e vai fazer com que as pessoas deixem de brigar, deixem de gerar desinteligências desnecessárias, apenas porque em vida não foi destinado corretamente esses valores, esses bens, né, no caso. Assim a gente conclui, né, que o planejamento sucessório familiar ele é extremamente importante na decisão
do matriarca do patriarca, porque os bens têm que serem destinados à família, evitando assim brigas, desinteligências desnecessárias e a dilapidação do patrimônio.